Abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 23. Nós leremos o versículo 15. Mateus 23 e versículo 15. O nosso tema hoje é igreja, função ou disfunção. Disfunção eclesiástica, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Senhor, eis-nos aqui, que a Tua palavra continue sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala poderosamente ao coração dos Teus filhos e das Tuas filhas, que nós entendamos e coloquemos em prática o que é realmente função eclesiástica, o que o Senhor estabeleceu para a igreja, aquilo que o Senhor falou a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, que isso se torne uma realidade, não somente no ideal, mas que isso se torne uma realidade palpável, visível, na vida do Teu povo, no meio da Tua herança. Ensina-nos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que todos nós hoje, com essa palavra, possamos crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. No Antigo Pacto, Deus, Ele estabeleceu uma estratégia para alcançar os povos. Algumas pessoas, equivocadamente, imaginam que no Antigo Pacto só Israel seria salvo. Mas esse é um grande equívoco de muitas pessoas. Sempre Deus quis salvar todos os seres humanos. E a estratégia que Ele estabeleceu foi através de uma nação, de um povo, a começar por Abraão e todos os seus descendentes. Ele já recebe uma ação que poderia ser entendida já de imediato como uma ação centrípeta. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a estratégia centrípeta, atraindo para o centro um chamado etnocentrismo, a partir de uma etnia, ou seja, essa etnia sendo referência da diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, esta nação, que seria composta a partir da família de Abraão, com as pessoas mais bonitas, mais saudáveis, mais higiênicas e, acima de tudo, mais vencedoras. E o Salmo 67, no seu verso 1, diz o seguinte: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Então, o fato de Israel ser abençoado, de ser vencedor,
atrairia a atenção de todas as nações, de todos os povos, para o Deus, o verdadeiro Deus. O Deus de Abraão seria, então, o Deus de toda a Terra, de todo o planeta Terra. A estratégia era centrípeta. Mas, hoje nós vamos ver exatamente uma transição dessa estratégia para a estratégia do novo pacto, que é a estratégia centrífuga. Enquanto com o povo de Israel, com a nação judaica, Deus utilizava a estratégia centrípeta, atraindo para o centro, e isso foi tipolizado através de Vasti, que queria dizer a mais doce, lá no livro de Esther. Houve no livro de Esther uma transição. Vasti não quis sair dos seus aposentos, então ela foi rejeitada, ela foi substituída por Esther, Hadassa, perfume. Enquanto o mais doce atrai, que é Vasti, Esther, que é perfume, vai. Então, Deus muda a estratégia de centrípeta para centrífuga, embora Ele queira, com todos nós, com a igreja, que sejamos, em primeiro lugar, centrífugos e também centrípedos, atraindo para o centro. É o que aconteceu com a igreja apostólica, é o que aconteceu com a igreja primitiva. Ela ia e atraía. Num primeiro momento, vai, e no segundo momento, ela atrai. E ainda, logicamente, que a eficácia desse verso 1 do Salmos 67, ele é totalmente pertinente a nós. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Mas vejam bem, na estratégia centrípeta, Deus se decepciona com o povo. E nós vamos ver isso já com o livro de Isaías, no seu capítulo 1, Deus mostrando toda a sua decepção, indignação, com a maneira linda que acontecia, o povo bonito, o povo da melhor indumentária devocional, e ele diz que aquele tipo de liturgia não o agradava. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O que era esse sangue, uma vez que Israel era o povo das pessoas, no sentido físico, mais limpas, lavava até exageradamente a mão. E Deus disse que eles estavam com as mãos sujas, as vossas mãos estão cheias de sangue. E nós vamos entender isso, como é que é essa sujeira nas mãos, através do profeta Ezequiel, no capítulo 3 do seu livro, quando ele diz: eu vos constituí por atalaias. Se eu disser ao ímpio que se ele permanecer na sua impiedade, morrerá, e tu não o avisares, esse ímpio morrerá na sua impiedade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Era essa a sujeira da omissão. Então nós vamos ver isso, mesmo na popularização do templo, que acontecia através da sinagoga,
nas sinagogas aconteciam todos os tipos de atos devocionais, menos, logicamente, a parte dos sacrifícios. Então, era a popularização do templo. E tudo isso ainda no Antigo Pacto. Então, o que acontecia nas sinagogas? Lá havia uma predominância dos escribas e fariseus. E aí Deus, na pessoa de Cristo, ele pronuncia, dentro dos 7 ais, lá são 7 ais, tem um, você vai contar e vai ver que existem 8, mas um é interpolação. Na realidade, são 7 ais e 2 camelos naquele texto que nós lemos, quando o Senhor começa a falar daqueles que estão sentados na cadeira de Moisés. E ele começa a fazer as suas advertências. Você vai contar 8 ais, mais um é uma inserção, não está no original, mas se achou por bem, aquele que está no versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Você vai ver na sua Bíblia que isso está entre colchetes, então esse é uma inserção, que é totalmente considerado inspirado, mas no original, nos melhores manuscritos, não constava isso. Então, dá uns 7 ais e 2 camelos. Os 2 camelos estão aqui, exatamente. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Então, aliás, ele fala aqui de 3 camelos, não 2 camelos, eu falei 2 camelos. Quais são os camelos? Eles coavam um cisco e engoliam um camelo. Justiça, misericórdia e a fé. E eles coavam um cisco. E aí, no versículo 15, ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. O que era um prosélito? Um prosélito era um judeu convertido ao cristianismo, ou melhor, convertido ao judaísmo. Esse era um prosélito. Um gentil, ele era judaizado, e então esse processo chama-se proselitismo. E uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, ao invés de prestar um serviço, eles prestavam um terrível desserviços. Daí, a nossa pergunta, agora, já não somos mais sinagoga farisaica. Agora nós somos igreja. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Igreja quer dizer os chamados para fora. Como diz o autor da carta aos Hebreus. Porque Cristo, para santificar o povo, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, igreja quer dizer os chamados para fora. Enquanto que era, no Antigo Pacto, a estratégia centrípeta, atraindo para o centro, agora Deus nos manda ir. Por quê? Houve uma decepção muito grande na parte de Deus com a estratégia centrípeta praticada, vivenciada
por Israel. Olha só, resume-se tudo nisso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Que terrível. Era melhor deixar ele lá como filho do inferno. Como era? Era melhor deixar, como disse Jesus, ele com um demônio. Jesus disse que um demônio saindo de uma pessoa, ele sai à procura de lugares secos para repouso. E não o encontrando, esse lugar seco para repouso, ele volta, vê que a sua antiga casa está limpa e adornada, e traz consigo outros 7 piores. Então quem tinha um, passa a ter 8 demônios. É isso, é essa disfunção, é para essa disfunção que o Espírito de Deus nos alerta hoje. Que nós não sejamos disfuncionais como igreja do Senhor. E é para isso que Deus permitiu também que nós ficássemos confinados, para que nós estivéssemos nessa quarentena, para uma reflexão muito forte. O que tem sido as nossas comunidades? O que é que elas têm sido? Será que elas são funcionais ou disfuncionais? A sua comunidade, a sua igreja, é uma sinagoga farisaica ou é uma igreja local verdadeiramente cristã? Esse é o questionamento. Porque piorar é muito disfuncional e é um desserviço, inclusive para a própria sociedade. Nós vemos hoje, temos a certeza que muitos capelães prisionais estão participando desse culto, estão ouvindo essa palavra. E eles todos sabem que mais de 60% da população carcerária é de origem evangélica. É terrível isso. Vejam bem, o antagonismo existente entre uma sinagoga farisaica e uma igreja verdadeiramente cristã explica, com certeza, a existência ou a inexistência do crescimento quantitativo, qualitativo, vegetativo e orgânico nos nossos points de reunião. O que nós somos? Igrejas ou pseudo-igrejas? Na realidade, tudo isso é demonstrado no resultado assim, que não diria cobrado, mas ele é pedido pelo Espírito Santo, através de Paulo. Que nós sejamos astros no meio de uma geração corrompida e perversa. Precisamos resplandecer. O que é a igreja nesse tempo? Como é que a igreja está atuando nesse tempo? Será que nós estamos sendo funcionais ou disfuncionais enquanto igreja? Inclusive no tempo da pandemia. Como é que nós nos portamos diante deste cenário, dentro desse cenário de restrições, de distanciamento, de palavra temperada com sal, nos ambientes, pelo menos, diríamos, virtuais, nos quais estamos inseridos, nas nossas redes sociais, no meio dos nossos amigos, nas lives, nas reuniões, através dos aplicativos como o Zoom e outros. Como é que nós estamos nos portando? Qual é a expectativa de Deus? Deus, como eu disse, permitiu tudo isso para que nós fôssemos. Eu usei a linguagem, esses dias o pastor Gessé
Batista Lino, ele fez a pergunta, mas o técnico, ele pode ir para o vestiário, levar todo mundo para o vestiário, e lá ele pode ver se pode substituir ou não o atleta. Eu utilizei essa metáfora de que nós fomos colocados de volta no vestiário porque o técnico constatou que nós não estávamos em campo ou na pista como atletas de corrida, nós não estávamos praticando aquilo que ele ensinou, o que ficou estabelecido. As táticas estabelecidas por ele não foram entendidas nem atendidas. E agora nós estamos dentro do vestiário, dentro das nossas casas, e Deus está falando conosco. E aí a pergunta do servo de Deus: Deus não pode, no vestiário, como treinador, ele não pode substituir? Sim, pode substituir os atletas, sim. É muito importante pensarmos nisso. Agora, ele nos dá essa palavra. A questão do abandono. Eu louvo a Deus, até porque muita gente que não era assim tão assídua, esteja, inclusive, se lembrando da casa de Deus com muita saudade. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. E eu espero que essa não fique aí somente nos primeiros momentos da volta, mas que isso seja realmente um compromisso. Até porque todos têm, no mínimo, um talento. Jesus não falou de pessoas que tenham menos de um talento. Ele falou de pessoas com 5 talentos, de 2 talentos e a pessoa de 1. O que é lamentável é que exatamente o que recebeu 1 talento enterrou. E aí é para essa figura dentro da parábola que nós somos voltados. Então, veja bem, o que em Ageu 1, do versículo 3 em diante: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece abandonada? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Então, por que razão? Porque a casa do Senhor está abandonada. Como diz o autor da Carta aos Hebreus: não deixando a congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, enquanto estamos vendo que se aproxima aquele dia. Então, o abandono da casa de Deus pode mostrar se ela está sendo, na nossa vida, função ou disfunção. Porque, como eu disse, o que recebe um talento, dentro da casa de Deus, tem uma função muito boa, de se assentar ao lado do visitante, ler a palavra de Deus, conversar, proporcionar ambiente, se interessar. No tempo que nós tínhamos os nossos inários, o que tem um talento tinha uma função de abrir o inário e compartilhar o cântico que estava sendo entoado congregacionalmente. E a leitura da palavra, ajudar a encontrar o texto. Então, eram funções, a conversa, enturmar as pessoas.
Uma outra questão de disfunção, em Isaías 56, do 6 ao 8, Deus fala de exatamente a prioridade máxima dentro da sua casa. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não é só para Israel. É para todos os povos, casa de oração. E, lamentavelmente, se a gente for hoje para uma administração do tempo, a gente vai ver que o que menos está sendo feito dentro das casas de oração é oração. Isso é disfunção. Uma outra questão de disfunção está no nome Betesda. Santa Casa de Misericórdia, ou seja, Casa de Misericórdia. Betesda. A misericórdia está sendo exercida dentro da casa de Deus? Tem sido, era antes da pandemia? Será que todos estão sendo conscientizados para uma mudança de postura? A misericórdia sendo exercida. Betesda, Santa Casa de Misericórdia. Até porque Jesus disse que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E lá na igreja de Corinto, a pergunta poderia ser essa: existe inclusão ou exclusão? Paulo diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. E diz mais: tais fostes alguns de vós. Muitos de vocês eram assim. Mas sabe o que aconteceu com vocês? Dentro da casa de Deus, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É casa de misericórdia, é inclusão, lugar de inclusão. Igreja não é clube de santos. Eu falo algumas vezes, brincando, nas minhas mensagens, ou nas mensagens que Deus me dá, melhor dizendo, que quem não precisa da mensagem, quem já está realmente perfeito, impecável, não precisa ouvir a mensagem. E que eu vou pedir ao carro de fogo da meio-dia, ou do meio-dia, que passe e leve as pessoas, porque elas não precisam ouvir aquela mensagem. Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Tudo isso nós temos que falar em termos de função e disfunção. É interessante, uma última análise que nós vamos fazer, que está lá em Marcos 2, do 1 ao 12. Olha, veja bem o que pode estar acontecendo. Olha, que pode ser exatamente a grande causa de Deus ter permitido que nós, ou melhor, é permitido a pandemia, nós entrássemos em quarentena, ou seja, entrássemos no vestiário para ele resolver alguma questão conosco. Olha o que aconteceu. Em Marcos 2, do versículo 1 ao 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa.
Muitos afluíram para ali, tantos nem mesmo junto à porta. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Anunciava-lhes a palavra. Vamos voltar ao versículo 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Certamente esse era um lugar que era considerada casa de Jesus. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão aproximar-se dele, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali arrazoavam em seu coração: porque fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles estavam arrazoando, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Queridos e queridas, para entrar, os 4 amigos não conseguiram. A porta estava obstruída. Fecharam a porta. Os 4 amigos tiveram que usar a criatividade, ver exatamente o ponto onde Jesus estava. E isso Marcos narra bem. Ponto correspondente. Onde Jesus estava é exatamente essa altura. Então vamos abrir o telhado aqui e vamos descer o rapaz. Aonde está Jesus? E Jesus, vendo a fé daqueles 4, perdoou e curou aquele rapaz. Só que ele não pôde entrar pela porta. Teve que entrar pelo telhado. Os 4 amigos, com fé, fizeram todo esse sacrifício. Agora, para ele sair, para ele ir embora, a porta foi totalmente liberada. Vejam, o lugar onde Jesus está, a casa de Jesus, como narra o primeiro verso do capítulo 2. Será que as nossas igrejas não têm sido dessa maneira? Fechada a porta para entrar, mas aberta para sair? A dificuldade para algumas pessoas entrarem, principalmente paralíticas, pessoas que não conseguem andar por si próprias, e muitas vezes trazida por amigos.
Deus, Ele coloca a gente no vestiário, dentro das nossas casas, para essa reflexão muito forte. E Ele quer que, quando voltarmos, a nossa igreja seja realmente casa de oração para todos os povos. Que ela seja inclusiva e não exclusiva. Ele quer que ela seja Betesda, Santa Casa de Misericórdia. Ela quer que seja realmente o lugar do tratamento da 100ª ovelha, aquela que se distanciou, e tratamento da 101ª ovelha, aquela que não fazia parte da conta, mas vai fazer parte da conta. Como disse Jesus, tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém agregá-las, mas haverá um só rebanho e um só pastor. Que nós entendamos tudo isso, que aparemos todas as arestas e que melhoremos, que esse propósito esteja no nosso coração. Você que é líder, você que é participante, ninguém recebeu menos de um talento. Todos nós somos responsáveis. Todos nós fazemos a igreja do Senhor. Façamos um propósito de melhorarmos a nossa performance eclesiástica, para sermos função eclesiástica. Amém.